Tá ótimo. Obrigada pela generosidade, presidente. Eu tenho uma convicção muito grande de que nós não podemos enquadrar os mestres nas concepções que hoje são pertinentes às academias de educação física, enfim, as academias que existem no nosso país. Veja, como é que eu vou enquadrar o que seria o mestre besouro? Eu vou enquadrar na condição de que teria que ser formado em educação física. Como é que eu vou enquadrar estes profissionais que trazem uma filosofia? Porque é uma filosofia de vida. As artes marciais, elas não são apenas uma atividade física em si. Elas têm uma atividade física e têm uma educação corporal e têm uma educação corporal, porque nós temos muitos analfabetos corporais. E é preciso que nós rompamos esse analfabetismo que existe ainda no nosso país, mas nós temos ali uma filosofia. Um capoeira, por exemplo, ele vai trazendo o que representa a cultura brasileira de resistência. Ele vai trazendo isso. O capoeira, ele carrega essa condição de capoeira para além da roda. Além da roda. Ele carrega na sua vida, como o praticante de karatê também. O praticante de karatê, ele vai carregando na sua vida, para além do tatame, ele carrega um estilo de vida e uma compreensão do mundo e do outro. Portanto, é fundamental que nós tenhamos uma série de expressões das artes marciais, que é preciso definir o que sejam artes marciais. O que define uma arte marcial? O que define a arte marcial? Nós temos o karatê, uma arte marcial, o judô, uma arte marcial. Nós temos algumas que são bem definidas, mas nós temos outras expressões culturais e filosofias de vida que talvez não caibam dentro do conceito de arte marcial. Eu dou um exemplo do Tai Chi, que, aliás, tive a oportunidade de conversar com o relator sobre isso. O Tai Chi, aqui em Brasília, nós temos o Mestre Wu. O Mestre Wu ali denominou um espaço de Brasília como a Praça da Harmonia Universal. E faz com que nós tenhamos o exercício do Tai Chi há décadas aqui no Distrito Federal. Há décadas. Como eu vou dizer que essa atividade não é permitida com o mestre? Porque é o mestre. É o mestre. Como é que eu vou dizer que esse mestre já não pode exercer esta atividade porque não tem um curso superior, porque ele não tem as adequações que estão previstas para as atividades que falam no corpo, mas muitas vezes desprovida de filosofia, que teimo em pensar que a filosofia sempre está presente. Qualquer que seja a atividade, tem uma filosofia por trás dela. Mas nós estamos falando de práticas que são milenares, em grandes medidas, práticas que fazem parte da historicidade brasileira, práticas que fazem parte da cultura brasileira, práticas que fazem parte da cultura da humanidade, que carregam uma filosofia de bem-querer, porque sempre é uma filosofia de bem-querer. Se enganam aqueles que acham que os meninos que aprendem uma arte marcial, eles se tornam violentos. Ao contrário. Primeiro, que eles resgatam a autoestima. Segundo, que resgatam a disciplina e resgatam a percepção do outro enquanto outro. Não há uma anulação do outro enquanto outro. Então, portanto, o projeto, são vários projetos, mas os projetos que estabelecem este nível de regulamentação para os mestres desta filosofia, os mestres desta cultura, que são os mestres que desenvolvem essas atividades, ele é um projeto restritivo, que vai excluir uma série de manifestações culturais e uma série de manifestações filosóficas que se dão através das artes marciais. É preciso que nós tenhamos clareza que a arte marcial não é apenas uma arte, ou não é apenas um exercício da defesa ou da autodefesa. É muito mais que isso. É muito mais que isso. E isso, me parece, não se comporta num conselho
que seria de profissionais de educação física. Não comportaria esta dimensão, porque não comportaria e não alcançaria o nível de construção cultural, o nível de construção filosófica do exercício e da prática dessas artes. Então, nesse sentido, é preciso que nós pensemos como é que você pode fazer um processo ou ter instrumentos que possam fiscalizar, que possam regulamentar. É preciso que nós pensemos nisso. Mas não é através do Conselho de Educação Física, porque comporta outras atividades e outras peculiaridades que são absolutamente fundamentais. Eu penso que as artes marciais, elas ritualizam a violência, como o esporte faz. O esporte consegue ritualizar a violência. Ao ritualizar a violência, leva para o campo da sublimação, leva para o campo do rito e desconstrói relações que deixam marcas na pele e na alma deste país, que é a relação de anular o outro, de pisotear o outro ou de subalternizar o outro, não considerando como ser igual. Então, portanto, frente a todas essas discussões, penso que nós deveríamos, e eu tenho da dificuldade da sua tarefa, primeiro definir o que seriam artes marciais. Se alguém me perguntar o que é o Tai Chi, será que é uma arte marcial? Será que de fato é uma arte marcial? Na concepção que se tem de arte marcial, de um instrumento de defesa, enfim, será que é isso? Ou será que é muito mais um processo reflexivo e um processo de identidade e de com outras forças vivas da nossa própria natureza que provocam uma profunda paz e um profundo respeito pelo outro? Se em todas as praças desse país nós tivéssemos este tipo de atividade, como nós temos em grande medida na China, ou seja, em todas as praças as pessoas praticando o Tai Chi, passando por um processo de reflexão, seguramente nós teríamos uma sociedade menos violenta. Se tivéssemos aqui mais caráter, mas todas as artes, mais capoeira, na concepção de mostrar-se enquanto estilo de vida, enquanto filosofia, enquanto expressão cultural. Se eu submeto, penso eu, à fiscalização e ao exercício destas atividades aos profissionais de educação física, eu limitaria o sentido cultural destas expressões e limitaria o sentido filosófico destas expressões do movimento que os seres humanos conseguem fazer em direção ao outro, via de regra, e o movimento que os seres humanos conseguem fazer para se sentirem vivos numa sociedade que tem uma profunda preguiça analítica. Nós temos uma sociedade pouco reflexiva, uma sociedade com muita preguiça analítica, uma sociedade, como disse o deputado Orlando Silva, muito pautada na comercialização, na mercantilização do próprio corpo, muito construída com instrumentos estereotipados de perfeição, que excluem, que são excludentes porque são estereotipados e porque são restritos, excluem. Então, numa sociedade com tanta mercantilização da vida, mercantilização dos atos, mercantilização do desejo, mercantilização dos comportamentos, é muito importante que nós possamos preservar as nossas expressões culturais e essas construções que carregam muita história. O karatê tem muita história, as artes marciais têm muita história, a capoeira tem muita história, o tai chi tem muita história. Então, portanto, o primeiro aspecto, e eu encerro com isso, seria definirmos o que são as artes marciais. Segundo, quais seriam os instrumentos de fiscalização destas atividades. E me parece que os conselhos de educação física, os profissionais de educação física, que eu respeito sobremaneira e acho que cumprem funções fundamentais, mas que cabem funções ou têm funções que não são, que não comportam ou que não têm a largueza para comportar o que seriam essas práticas filosóficas e culturais. Então, seria a definição do que são artes marciais. Em um outro momento, quais são os instrumentos que nós teríamos de fiscalização e condição de exercício dessas atividades e, por fim,
quais seriam os pré-requisitos, que eu acho que não podem ser estes pré-requisitos que cabem para o educador físico. Do curso superior em educação física, eu acho que não cabem, porque nós vamos excluir o senhor José Carlos e excluir tantos outros que não saíram das academias, mas se fizeram na vida, na filosofia, e se construíram enquanto mestres. E nós temos inúmeros no Brasil que se construíram enquanto mestres, como o mestre Wu, a quem eu presto a minha mais profunda homenagem, é o mestre do Tai Chi, aqui do Distrito Federal, e que precisam, e nós precisamos que continuem no exercício das suas atividades. A definição do que são artes marciais, a definição de que instrumentos nós temos para fiscalizar e os pré-requisitos de regulamentação, e aí tem as suas nuances, porque, por exemplo, nós temos profissionais de educação física, e tem uma discussão com o Conselho, inclusive, que muitas vezes o Conselho exige que sejam filiados ao Conselho, mas que são educadores que fazem o exercício e praticam e educam nas escolas, os professores de educação física educam nas escolas com a função de poder romper essa ignorância corporal que nos atinge sobremaneira e que faz com que nós percamos a noção do que representa o próprio corpo nas nossas relações e, ao mesmo tempo, percamos a noção das relações comunitárias e coletivas que as artes sempre desenvolvem e que, em grande medida, também nos remetem a uma historicidade, nos remetem a uma cultura, nos remetem à prática reflexiva. Eram essas minhas considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Érica. Vamos aguardar aqui a exposição do deputado Fábio Mitidieri. Em seguida, nós vamos abrir para as perguntas dos deputados inscritos, a resposta dos senhores expositores. Tem a palavra, Vossa Excelência, para usar da maneira que achar conveniente.